Capítulo 51 Administrador 3. Conteúdo patrocinado. Depois que a mensagem sobre a reunião desapareceu, você entrou no mundo do sangue de ferro. Meu ambiente mudou antes mesmo de me dar tempo para processar a mensagem que acabará de ler. Como antes, minha área de espera mudou repentinamente para um local estrangeiro. Fiquei confuso por um momento, mas recuperei a compostura e comecei a olhar em volta. Uma caverna, planície, campo, deserto, mar. Eu já tinha visto todos os tipos de palcos até aquele momento, mas havia algo incongruente naquele lugar. Eu estava em um pátio cheio de neve, entre espadas brancas fincadas ao acaso no chão. Parecia um campo de batalha onde uma batalha nunca havia acontecido. Claro, essas não eram as únicas coisas à vista. Havia uma cabana de madeira além do quintal, mas... Devo entrar? Hesitei em entrar, pois não havia garantia de que estaria seguro lá. Mas eu não posso simplesmente ficar sentado aqui e não fazer nada. Eu não tinha certeza do que fazer, mas de repente percebi que havia uma habilidade que poderia ser útil aqui. Olho da Verdade. Ativando a habilidade Olho da Verdade. O Olho da Verdade tem como alvo tudo o que estou focando no momento. É algo que aprendi usando algumas vezes. Então, se meu foco estiver em todo este local. Mundo de sangue de ferro. Uma área especial onde reside o administrador, Monarca Sangue de Ferro. Só pode ser inscrito com o convite dela. Posso extrair informações como essa também. Monarca Sangue de Ferro. A habilidade se referia a ela como ela, então eles pareciam ter gênero. É claro que a descrição não ajudou muito, então não pude extrapolar mais nada. Mas acho que tinha uma ideia de onde estava. O local onde o administrador reside. Quando finalmente percebi que poderia encontrar um administrador cara a cara. O administrador, o monarca de sangue de ferro, está descontente com a investigação de alguém. Conteúdo patrocinado. O administrador, o monarca sangue de ferro, quer que você pare de perder tempo e entre já. Uma mensagem que eu nunca tinha visto antes me incentivou a entrar. Os administradores podem se expressar por meio de mensagens. Ela até foi capaz de dizer que eu ativei minha habilidade. Ser capaz de detectar algo assim sem sequer estar à vista. Serviu para mostrar o quão poderosos eram esses administradores. Eu estaria morto se ela quisesse me matar. Então fui até a cabana. Passo. Passei pelas dezenas de espadas plantadas no campo nevado e cheguei ao meu destino. Comecei a agarrar a maçaneta da porta e soltei um grande suspiro. Ufa! Não há necessidade de ficar nervoso. A torre disse que era apenas uma reunião. Isso significava que esta não seria uma situação que pudesse me colocar em perigo. Desacelerei meu coração e finalmente abri a porta. E... O administrador, o monarca de sangue de ferro, olha para você. Já estava na hora. Fui recebido por uma voz fria, mas linda. Bem-vindo, pioneiro. Olhei na direção da voz e me vi diante de uma mulher de cabelos grisalhos sentada a uma mesa de madeira. Eu sou o administrador com quem você foi selecionado para se reunir, o monarca sangue de ferro. Asterisco. Engoli minhas palavras enquanto olhava para a mulher na minha frente. A mulher vestindo um longo casaco branco como a neve sorriu para mim como se isso fosse divertido para ela. Ela é uma linda mulher estrangeira na superfície. Mas na realidade, ela era uma entidade que controlava esta torre. Eu não pude deixar de ficar nervoso. Foi então. HMMMM. Seus olhos vermelhos me sondaram lentamente e ela soltou um sorriso malicioso. Interessante. Então você foi o caçador, o pioneiro. Conteúdo patrocinado. Eu estava me perguntando que tipo de monstro você era, mas você parece bastante normal. Olhei para ela para protestar contra o julgamento repentino de minha aparência. Você me conhece? Ainda sentada na mesa, ela cruzou as pernas e respondeu à minha pergunta. Claro. Você provou ser digno no quarto andar. Eu precisaria viver debaixo de uma rocha para não saber da sua estreia ostentosa.
Minha atuação no quarto andar parecia ter chamado alguma atenção. Talvez. Você esteve assistindo meus testes esse tempo todo? Eu sabia pela tabela de classificação. Não é possível assistir aos desafiantes abaixo do 8º andar. Você parece estar entendendo mal alguma coisa aqui. Os administradores não são seres divinos. Também não controlamos nada do que acontece na torre. O que você quer dizer? É mais correto dizer que aqueles que estão vinculados à torre tornam-se administradores. Então não fique nervoso. Enquanto eu estiver preso à torre, não poderei machucar você. Ela disse tudo isso como se soubesse que eu estava nervoso. Bem, deixando de lado a logística, este encontro é um privilégio dado apenas aos pioneiros. Pergunte-me qualquer coisa que você esteja curioso. Não entendi exatamente tudo, mas entendi a ideia básica. Os administradores não eram todo-poderosos e estavam apenas vinculados à torre. E acho que ela não tem intenção de me machucar? Não senti nenhuma animosidade. Talvez até ao ponto de ser amigável. Quando percebi isso, não me contive. Você pode me dizer exatamente o que é isso? O dedo que girava em seu cabelo prateado parou de se mover e ela sorriu presunçosamente. Você se adapta muito rápido. Quero dizer, acho que foi assim que você sobreviveu. Como eu disse, a consulta é uma vantagem dada aos pioneiros. Você pode fazer perguntas aos administradores sem usar explicitamente suas ou perguntas ou ponto. É isso? Bem, existem mais algumas vantagens. Uma delas é poder encontrar um administrador cara a cara, e você pode acabar recebendo outra vantagem do administrador. É melhor aproveitar ao máximo isso então. Então você pode me dizer o que é um desafiante de outro mundo? Você já se deparou com isso. Você teve uma experiência e tanto. Ela franziu as sobrancelhas como se soubesse de alguma coisa. Conteúdo patrocinado. Estreitei os olhos e continuei com a pergunta. Quase morri com um no 5º julgamento. E ainda assim você ainda está vivo. Acho que você é resistente a infortúnios. Bem, não é realmente um grande segredo. Parecendo agradavelmente surpresa, ela abriu a boca. Você provavelmente descobriu pelo cara que conheceu, mas a Torre das Provações não está apenas neste mundo. Outros mundos têm a mesma torre, e o desafiante que você encontrou é de um deles. Ela disse isso como se não fosse grande coisa, mas não era novidade para ser encarada levianamente. Acho que outros mundos existem. E esses mundos também têm torres com desafiantes como nós. Era difícil aceitar, mas a existência da torre não era lógica, para começar. Mas eu tinha uma pergunta complementar. Então por que ele veio até mim? Ele não deveria ter sido capaz de se intrometer em alguém do seu próprio mundo? Sim, mas ele escolheu vir para um mundo diferente por um motivo. Ela continuou com um leve sorriso. E esse motivo é que, quando você for para um mundo diferente, poderá roubar as recompensas daquele andar. O que? Além disso, eles podem obter uma recompensa ainda melhor do que a prometida originalmente a você. Esses desafiantes vêm de um mundo onde a torre existe há décadas. Isso também significa que todos conhecem as imensas recompensas que a torre oferece. E isso não é tudo. A torre deste mundo se fundirá com as de outro mundo. O que isso significa? É como eu disse. Após o 20º andar, os testes tenderão a desafios de grupo, em vez de individuais, e você encontrará desafiantes de outro mundo. E eles determinaram que matar desafiantes de uma dimensão primitiva como a Terra seria benéfico em testes futuros. A única coisa que pude fazer depois de ouvir isso foi suspirar. Estarei competindo contra desafiantes de outros mundos depois do 20º andar. Definitivamente era uma ideia mais fácil de entender, já que eu já havia conhecido uma no 5º andar. Você não parece muito chocado. Isso não é uma surpresa para você? Eu balancei minha cabeça. Não, estou atordoado. Estou chocado com o conceito de outros mundos e estou consternado com o fato de que terei que enfrentar adversários deles mais tarde. Você não parece surpreso.
O que devo fazer sobre isso? Eu tenho que aceitar isso e me preparar para isso. Conteúdo patrocinado. Acho que você pode pensar assim. Eu vejo. Ela olhou para mim como um animal exótico, mas foi assim que eu realmente me senti. Não era como se qualquer outra coisa que tivesse acontecido fizesse sentido para mim. Você está satisfeito agora? Eu tenho uma última pergunta. Outra dúvida que tive há algum tempo. O que exatamente é a torre? Enquanto subia, me acostumei a receber todos os tipos de recompensas da torre, mas essa foi uma pergunta que não consegui apagar. E o que há no final da torre? Isso é algo que não posso te contar. Pensei que você estivesse preso à torre. Como você pode não saber algo assim? É inteiramente possível. Vendo que também sou relativamente novo na torre. Os administradores também já foram desafiantes. Ela continuou a explicar. A certa altura, subi acima e além do 20º andar, mas ainda não consegui chegar ao topo da torre. Não só eu, todos os administradores morreram antes de chegar ao topo da torre. É assim que você se torna um administrador. Este foi o resumo de sua explicação. Depois de chegar ao 40º andar, os desafiantes ganharam a capacidade de ressuscitar como administradores após a morte. Para sua informação, cheguei ao 47º andar. E perdi por pura sorte. Enfrentei um adversário que me contrariou de todas as maneiras. Ela olhou para mim como se perguntasse se eu finalmente entendi. E eu não pude deixar de concordar com o olhar dela. É por isso que não posso responder à sua pergunta. As únicas coisas sobre as quais posso falar são minhas próprias experiências de quando estava vivo. Essa foi a medida em que pude responder à sua pergunta. Não havia mais nada que me deixasse curioso. Eu não conseguia acreditar na verdadeira natureza dos administradores. Bem, já é hora de encerrarmos a consulta. Era hora de voltar para a sala de espera. Mas há algo que quero oferecer a você. Uma oferta. Sim, os administradores podem estar vinculados à torre, mas ainda há várias coisas que podemos fazer. Seus olhos vermelhos brilhavam enquanto ela falava. Desafiador Ansungien, ofereço-lhe um discipulado. Capítulo 52, Administrador 4. Conteúdo patrocinado. Um discipulado? Eu olhei fixamente para o monarca. Ela então sorriu quando finalmente começou a explicar o que queria dizer. Os administradores estão vinculados à torre, mas isso não significa que não possamos fornecer nada. Isso significa que você ganha vantagens extras? É um pouco ambíguo, mas sim, acho que são vantagens. Há alguns deles, e o discipulado é o mais relevante para os desafiantes. Quando você diz discipulado, é um contrato de subordinação. Quando ela ficou surpresa com a ideia, ela balançou a cabeça. O discipulado é exatamente como os desafiantes podem receber o patrocínio dos administradores. Patrocínio. E quando o desafiante fica mais forte e sobe mais alto, o administrador patrocinador recebe vantagens da torre. É isso? Existem outras condições? Não sei do nosso lado, mas não há realmente nada do lado do desafiante. Embora haja uma condição à qual ambos estamos sujeitos. Uma vez concluído o contrato, nem o desafiante nem o administrador poderão firmar contratos de discipulado com mais ninguém. Isso é tudo? Sim. Fazia sentido. A torre provavelmente tinha um motivo para as reuniões com os administradores. Tudo o que ela disse não parecia inventado e ela parecia estar dizendo a verdade. Havia uma chance de ela estar tentando me enganar, mas não parecia provável. Em vez de um truque, parecia mais uma tentativa da torre de fortalecer os adversários. Eu tinha minhas suspeitas, mas não ao ponto da descrença. Mas eu ainda precisava ter certeza de que não era uma ilusão elaborada. Em primeiro lugar, você pode me dizer o que exatamente é esse patrocínio? Depois de finalizar o contrato, você poderá desbloquear algo chamado o mercado exclusivo, onde poderá adquirir habilidades ou poderes especiais. E
Posso patrocinar os pontos especiais que são usados como moeda naquela loja e você também pode obter esses pontos sempre que concluir um teste. Ou acho que pode haver alguns detalhes que perdi, mas é isso. O discipulado com outros administradores também não seria diferente. Eu vejo. Fiquei parado pensando nas consequências da minha decisão. Haveria algum problema que pudesse surgir mais tarde? Mas será que estou perdendo de alguma forma neste negócio? Pensei nisso, mas não parecia que havia como perder alguma coisa. Conteúdo patrocinado. E a torre sempre recompensou os riscos. A reunião com o administrador deveria ser uma recompensa. Isso não deveria me prejudicar de forma alguma. Depois de chegar a uma conclusão, olhei nos olhos dela e comecei a falar. Seria possível reunir-se com outros administradores? Não. Bem, talvez mais tarde, mas é basicamente impossível no meu estado atual. Exatamente. Ficamos em silêncio por um tempo até que eu assenti. Eu vou fazer isso. Nada disso parecia mentira, e eu não queria perder uma vantagem porque estava desconfiado ou queria encontrar outro administrador. Aquilo foi rápido. Você confia em mim? Você disse que estava preso à torre. E foi um privilégio apenas para os pioneiros. HMMMM. Você é mais inteligente do que eu pensava. Não, talvez sejam apenas seus instintos? Ela lambeu os lábios sensualmente. Não posso perder um desafiante competente e corajoso. Ela olhou para mim como se estivesse olhando para um pedaço de carne bem marmorizada por algum motivo, mas tentei ser o mais estoico possível. Estamos concordando com um contrato então? Sim, a partir de agora, serei seu patrocinador. Foi então. Você concorda em firmar um contrato de patrocínio? Cliquei em aceitar-o sem hesitar e o contrato foi oficializado. O mercado exclusivo de contrato ISP, os pontos especiais, foram desbloqueados. Você é a primeira parte com quem o administrador Iron Blooded Monarchs o contratou. Como primeiro contratado, todas as suas estatísticas aumentam em mais um. Mensagens apareceram e cobriram meu campo de visão. É isso que um contrato deveria ser. Depois de rolar para baixo, vi que cada uma das minhas estatísticas foi aumentada em um. Ela disse que os administradores não poderiam ter contrato com mais de um desafiante ao mesmo tempo. Isso provavelmente significa que o contrato será anulado quando o desafiante morrer. Enquanto eu lia as mensagens. Confirmado que a reunião com o administrador terminou. Você logo irá para a sala de espera. O monarca Sangue de Ferro olhou para a mensagem enquanto a torre encurtava nosso tempo. Acho que nosso tempo acabou. Foi divertido, pioneiro. Vejo você mais tarde. Conteúdo patrocinado. Antes que eu pudesse responder, meu ambiente mudou novamente. Você entrou na sala de espera do 8º andar. Asterisco asterisco asterisco. Fiquei com uma estranha sensação de peculiaridade quando meu encontro onírico terminou. O fato de eu ter que lutar contra desafiantes de outro mundo depois do 20º andar parecia um conto de fadas. Eu realmente fechei um contrato com um administrador. Mas mercado exclusivo. Contrato de mercado exclusivo. SP e 1000. Categoria e habilidades. Categoria 1 poderes. Categoria e itens. Contratante o monarca de Sangue de Ferro. Nota: o primeiro contratante do administrador Iron Blooded Monarch. Acho que não foi um sonho. A realidade da minha reunião finalmente se estabeleceu quando abri meu novo mercado. Eu realmente fiz um contrato com ela. Foi como se uma bolha ilusória tivesse estourado e eu voltasse à realidade. Tudo isso foi real. O monarca Sangue de Ferro e nosso contrato. E o fato de que intrusos começarão a nos invadir. Ela disse que os intrusos poderiam ficar com as recompensas do teste para si. Isso significava que começaríamos a encontrar cada vez mais desafiantes. Maldição! Suspirei,
mas voltei minha atenção para o painel à minha frente. Minha cabeça estava cheia de pensamentos sobre o que eu poderia passar no futuro, mas, honestamente, nada mudou. Eu estava decidido a escalar a torre. E eu estava preparado para enfrentar intrusos pelo caminho. Então não houve nenhuma decisão extra a ser tomada. Navegando na aba ou categoria Poderes do mercado exclusivo. Primeiro, tenho que ficar mais forte. Conteúdo patrocinado. O suficiente para poder esmagar tudo o que estiver no meu caminho. Categoria Poderes. Listagem 1/3. Poder Serenidade C. Poder Alma de Ferro A+. Poder Rei do Inverno D+. Não há tantos quanto eu pensava. Os poderes eram uma das coisas que a torre nos dava quando recebíamos nossos brilhos. Bem, o que obtivemos foram poderes inatos, o que podem ser um pouco diferentes, mas ambos pareciam ter algum tipo de poder. Achei que seriam mais úteis do que habilidades, mas a maioria dos poderes também tinha uma classificação bastante baixa. Uma diferença foi que o poder inato, o que obtive com o brilho, não tinha uma classificação, mas estes tinham. Existe alguma diferença entre os dois? Eu queria dar uma olhada nas outras opções antes de ler qualquer detalhe, mas atualmente você não possui autoridade para abrir listagem 2/3. Você pode navegar na listagem 2/3 e a partir do 10º andar. O que? Eu nem tinha permissão para olhar todos eles. E então finalmente li as notas no final. Você pode preencher as listas de poder com patrocínio do administrador ou outros acordos. Inicialmente, os únicos poderes que você pode navegar são os do seu administrador contratado. Atualmente você só tem autoridade para navegar pelos poderes na listagem 1/3. Parecia que havia outras maneiras de conseguir mais opções na loja. O que eles querem dizer com fazer outros negócios? Fiquei curioso, mas não pensei mais nisso. Essas questões e poderes e tudo mais. Eles apenas pareciam ser motivadores para os desafiantes continuarem subindo a torre. A torre queria que os desafiantes alcançassem novos patamares. Provavelmente foi por isso que os mundos começaram a se fundir depois de um certo ponto. Isso garantiu que os vencedores das provas continuassem subindo. Por quê? Eu não conseguia compreender. Acho que só preciso continuar subindo se quiser descobrir. De vez em quando, a torre tentava seduzi-lo a subir dessa forma. Se você queria ficar mais forte ou descobrir a verdade. Conteúdo patrocinado. Não há mais nada a fazer senão permanecer otimista. O que mais eu poderia fazer? Antes de iniciar o 8º julgamento, observei mais de perto os poderes. Poder Serenidade C. Preço 1000 SP. Explicação: você é capaz de fazer um julgamento lógico, não importa a situação. Problemas de status como medo ou confusão são reduzidos durante o combate. Não é bom nem ruim. Era como uma habilidade de resistência psicológica de nível superior. Em essência, tornou você mais calculista e mais resistente a problemas de estado psicológico. Isso realmente não aumenta meu poder de fogo. Também nunca experimentei esse tipo de doença, então não sabia se precisava disso. Poder Alma de Ferro A+. Preço 6.500 SP. Explicação: uma alma com a qual nascem alguns monarcas de sangue frio e sem coração. A proficiência em todas as habilidades com armas aumenta 2,32 vezes mais rápido. Novas habilidades com armas começam com 10% de proficiência. Agora, esta era uma habilidade relacionada à batalha. A opção pelo aumento de proficiência foi incrível, mas os 10% extras em todas as habilidades com armas realmente chamaram minha atenção. A habilidade da Gearmanship do meu Hunter também atingiu recentemente seu limite. Não pude deixar de me sentir atraído por saber que todas as novas habilidades com armas que criei receberiam 10% de proficiência extra. Mas eu não tenho SP suficiente. Afinal, eu só tinha 1000 em minha posse. Lamentavelmente, rolei para a próxima potência.
Poder, Rei do Inverno, D+. Preço, 800 SP. Explicação, um poder encontrado em alguns líderes do norte. Suas estatísticas aumentam temporariamente no frio e você não sofre danos por causa do frio. É um. O último também não pareceu tão bom. Tecnicamente, tinha um componente relacionado à batalha, mas ele só ativa no frio? Acho que é tecnicamente algum tipo de imunidade, mas não é amplamente aplicável. Eu também não estava muito atraído por isso. O que devo comprar? Seria melhor comprar algo agora mesmo para não ir para o próximo julgamento de mãos vazias. Esta pode ser minha melhor aposta. Finalmente tomei minha decisão. Capítulo 53, o oitavo andar, Zoom. Conteúdo patrocinado. Escolher um dos três não foi uma escolha difícil de fazer. Havia apenas um que seria remotamente útil no momento. Você comprou Poder, Serenidade, C. 1.000 SP deduzidos. Ver o saldo de SP vazio me lembrou do meu passado. Mas prefiro usá-lo do que deixá-lo na minha conta. Achei que não teria problemas em concluir o oitavo teste no meu estado atual, mas tenho que começar a ser mais cuidadoso. Meu encontro com o monarca mudou meus pontos de vista. E status. Ansungion. Resplendor e conquistador. Força, 63 resistência, 61. Agilidade, 63 mana, 53. Tenacidade, 58. Habilidade inata, e necromancia, D. Poder inato, de combinação de habilidades. Poder, serenidade, C. Habilidade, e veja detalhes. 1. Minhas estatísticas eram mais altas do que eu esperava, mas conteúdo patrocinado. Meu foco estava principalmente no poder. Serenidade. Nota, C. Você é capaz de fazer um julgamento lógico, não importa a situação. Problemas de status como medo ou confusão são reduzidos durante o combate e permitem um combate mais envolvente. Basicamente, a mesma explicação que vi na loja. A única adição foi a parte de um combate mais envolvente. Espero que seja mais útil do que algumas habilidades aleatórias de resistência psicológica. Eu descobriria em breve. Não há mais nada que eu possa fazer para me preparar contra os intrusos. E o sistema mencionou que eu seria notificado quando alguém se intrometesse no meu desafio. Quando eu estava prestes a entrar no julgamento, algo me atingiu. Acho que há uma coisa que eu poderia fazer. Ainda não vasculhei a comunidade em busca de informações. Você entrou na comunidade. Dificuldade e difícil. Comunidade do oitavo andar, 3771521. Sup Bowl, cara, você viu todo mundo louco para encontrar desafiantes de torre? A associação e as guildas estão enlouquecendo. Não era bem o que eu tinha em mente, mas eu não estava desinteressado pelo assunto, então fiquei. Crunch, e a associação me perguntou se eu estava na torre e tentou fechar um contrato comigo do nada. Folha de bordo, Lu mesmo. O líder da guilda em que eu trabalhava me ofereceu uma posição de líder de equipe. Sup Bowl, líder da equipe? Para caçar outros desafiantes? Maple Leaf, sim, eles queriam tirar mais pessoas da dificuldade difícil. E que não poupariam recursos. Crunch, lol senhor. Quanto você está oferecendo? Maple Leaf, por que eu diria isso para a classificação 800? Companhia. Conteúdo patrocinado. Crunch, esse bastardo. 1. Liael parecia estar lutando para encontrar pessoas quando eu estava lá fora. Mas parece que os desafiantes estavam começando a descobrir o seu valor. Se Liael tentasse recrutar pessoas aqui, ela provavelmente conseguiria um monte delas para assinar. Mas nada mais de valor aqui. A maioria das pessoas que restaram eram de baixa classificação, provavelmente porque todos os de alta classificação já haviam seguido em frente. Quando eu estava prestes a desligá-lo novamente. Asterisco asterisco asterisco.
E o que você acha que os pioneiros estão fazendo agora? Acho que eles ganharam uma recompensa especial. Slime Demon King, e não sei. Pelo que ouvi, eles adquiriram uma segunda habilidade inata. No Oddly House Sign, eu também ouvi isso. Algo com brilho? E você pode subir de nível e outras coisas. Baldé, ouvi dizer que existem pessoas que podem combinar habilidades. Slime Demon King, isso não é um boato. Um ranquear chamado Oshonsuke estava falando sobre isso há algum tempo. Baldé, eu vi isso também. Ele não era um caçador antes, então é um pouco livre com suas informações. Stinktofu Lover, seja o que for, parece que os ranquears celestiais estão ganhando todas as recompensas. Cara, eu nem recuperei todas as minhas habilidades anteriores. Eu não esperava isso. Informações sobre pioneiros e brilho estavam circulando. Eles são apenas descuidados ou estão fazendo isso de propósito? Um dos pioneiros deve ter revelado essa informação a alguém. Bem, acho que isso não importa tanto para mim. Eu não sei sobre a coisa de subir de nível e os outros, mas... combinação de habilidades não era algo contra o qual você pudesse planejar um contra-ataque, mesmo que soubesse como funcionava. Espere. Talvez eu possa perguntar a Liael sobre algumas combinações que outras pessoas experimentaram então. Conteúdo patrocinado. Não só isso, talvez eu consiga obter mais informações sobre os outros poderes inatos. Vou manter isso em mente na próxima vez que voltar para a Terra. Shijon, você sabe, a maioria dos ranquears tem deixado pelo menos uma ou duas mensagens, mas o ranquear que atende por Hunter não disse uma única palavra. O assunto mudou mais uma vez, desta vez sobre mim. A constante mudança de tópicos era caótica, mas... todos ali pareciam acostumados com isso. Neeton ter, legítimo, não o vi nenhuma vez. E passo cerca de 12 horas por dia olhando para a comunidade. Isso é verdade. Eu estive à espreita esse tempo todo. Holly, ele provavelmente é muito cuidadoso. E o fato de ele estar sempre entre os 10 primeiros. Ele pode ter algo que não quer contar aos outros. Trabalhador, esse cara é um monstro. Veja a porra das avaliações dele, isso é humanamente possível? Big Brain Magician, sim, tenho certeza que ele é um dos 10 melhores caçadores classificados antes de vir para cá. Mude minha ideia. Barket Crazy, ele está de volta com suas teorias haha. Top 10 é demais. Big Brain Magician, não, tenho quase certeza. Pode ser o Imperador Relâmpago. Veja sua velocidade clara. Além disso, eles disseram que ele desapareceu recentemente. Puodin, talvez não até esse ponto, mas provavelmente pelo menos um líder de guilda. Trabalhador, é por causa de caras como ele que o ranking está todo fudido. Ele não pode simplesmente voltar? Eu estava preocupado que as pessoas pudessem descobrir quem eu era, mas... ver as especulações tirou um peso dos meus ombros. Eles até pensaram que eu era o Imperador Relâmpago. Sou apenas um caçador sem nome de rank C agora. Eles não descobririam. Não, a menos que eu lhes desse algum tipo de dica. Depois de ouvir algumas conservações irrelevantes, finalmente desliguei a comunidade. Conteúdo patrocinado. Você aceita o teste do 8º andar? O teste do 8º andar está começando. Condição de sucesso do teste e mate o esqueleto invocando o Lich. Condição de falha no teste e morte do desafiante. Recompensa de sucesso no teste e todas as estatísticas mais 2. Pena de falha no teste e morte. Esta é uma rodada de resistência? Eu fiz uma careta para os guerreiros esqueletos de aparência frágil. É um pouco duvidoso. Eu não acho que a proficiência em necromancia aumentará nesses fracos. Duvido que sejam úteis para aumentar minhas estatísticas. Para ser honesto, parecia um brinde fácil. Mas isso não me beneficia muito. Eu estava falando mal do julgamento, mas havia uma coisa que eu esperava. Talvez a necromancia chegue a 20% até o final deste julgamento?
Isso seria suficiente para aumentar a classificação da minha habilidade inata. Claro, tudo isso dependia de quanto os esqueletos me dão. Mas com esses números, eu estava do lado otimista. Bem, vamos. Corri em direção ao exército de esqueletos com um leve sorriso no rosto. O 8º julgamento finalmente começou. Capítulo 54, o 8º andar, 2. Conteúdo patrocinado. Rachadura. Você absorveu a alma do esqueleto. Proficiência aumentada em 0,08%. É ainda pior do que eu pensava. Esmaguei um dos esqueletos na frente com minhas próprias mãos e franzi a testa. Eu não esperava que fosse alto, mas... o que devo fazer com 0,08%? Mesmo se eu matasse 30 deles, isso ainda seria apenas 2,4%. Convertê-los em pontos de atributos provavelmente também não fará nada. O que devo fazer com eles? Crack! Mesmo enquanto contemplava, esmaguei um esqueleto que corria em minha direção com minha espada. Longe vão os dias em que eu lutava com meros monstros de rank I. Proficiência aumentada em 0,08%. Proficiência aumentada. Proficiência em... Eu destruí cerca de 10 deles antes de começar a me preocupar. Exatamente quantos deles existem? Ao contrário dos outros testes, este não teve limite de tempo. O objetivo era matar o Lich que invocou essas coisas, mas... eu não conseguia nem dar um passo sem enfrentar ondas inteiras de esqueletos. Então, ao perceber, usei todas as almas que acabará de absorver. Consumindo a maior parte das almas possuídas para invocar um esqueleto. Número de almas em posse, de 1 em 30. Eu usei todas, exceto a alma do demônio da chama azul faminto para invocar um esqueleto. Em teoria, eu poderia matar todos eles sozinho, mas não queria. Vou deixar isso para esse cara e vou procurar o Lich. Eu coloquei mais de 10 almas esqueléticas nessa coisa. Ele pode não ter sido tão útil contra um chefe, mas... ele era perfeito para situações como essas. Quando o esqueleto se ergueu do chão e seus olhos brilharam. Clac! Meu novo soldado não hesitou e imediatamente se dirigiu aos inimigos. Espero que ele dure pelo menos 1 minuto contra os esqueletos. Mesmo que ele libere 1 minuto, isso deve me dar tempo para descobrir a direção geral do Lich. Mas... conteúdo patrocinado. Não pude deixar de ficar perplexo com a cena que se desenrolou na minha frente. O que? TSS. Meu lacaio pegou pedras do chão e começou a arremessá-las nos outros esqueletos. Fiquei impressionado com a praticidade de seus movimentos. Ao contrário dos esqueletos normais que se moviam no ritmo dos orcs, o meu começou a se mover rapidamente. Só parecia inútil na masmorra porque era contra o chefe? Depois de quebrar os ossos dos inimigos com o primeiro ataque, depois os crânios e depois a coluna vertebral. Era um método de caça simples, mas eficaz. Nada mal. ZZT. 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 Ele é melhor do que eu pensava. Eu acho que esta não era uma habilidade radiante sem motivo. Grava. Os outros esqueletos notaram que algo estava errado e mudaram seu agro para minha convocação. Dei um passo para trás e ativei uma habilidade. Bênção do Vento. Ativando a habilidade Bênção do Vento. Todas as velocidades aumentaram em 60%. Número de pilhas, 6 em 7. Até o ponto de não acionar o cooldown. Corri em direção à área onde os esqueletos eram mais esparsos. Eu disse esparso, mas ainda havia grupos de dezenas. Quantidade em vez de qualidade, eu acho. Se eu fosse qualquer outra pessoa, isso teria sido irritante. Ainda bem que eu não estava. A aceleração aumentou por um momento devido aos efeitos das botas da rapidez, C+. Uau! Eu balancei minha espada para o grupo enquanto me aproximava deles e... ativando o efeito eletrocutar do Thunderblade, C. O inimigo-alvo está eletrificado. Zazat. As grossas faixas de eletricidade destruíram tudo em meu caminho.
Asterisco asterisco asterisco. Achei que a eletrocução poderia não funcionar porque eram esqueletos, mas... Proficiência aumentada em 0,08%. Proficiência aumentada. Proficiência em... Conteúdo patrocinado. Os esqueletos não resistiram à eletrocução e se despedaçaram. Continuei balançando minha lâmina e caçando tudo que estava por perto. Não, foi mais um massacre do que uma caçada. E cerca de 20 vidas de esqueletos inocentes depois. Quem ousa? Quem está causando comoção em meu santuário? Virei minha cabeça ao ouvir a voz enfurecida. Então. O Lich está aqui. Segurando um livro preto fosco, um esqueleto vestindo uma túnica vermelha apareceu na minha linha de visão. A parte mais maluca é que o Lich estava falando comigo. Nunca pensei que veria um monstro falante. Eu só ouvi rumores sobre monstros de alto nível com a capacidade de falar. Mas o Lich parecia estar perdendo a paciência. Como ousa um mero humano entrar no meu santuário? Você pagará o preço por isso. Aba. Quando o livro em sua mão se abriu, 2 seres mortos-vivos se formaram atrás dele. Os consideráveis seres mortos-vivos tinham pedaços de carne podre saindo deles. Mais ou menos do tamanho de um golem de areia. Claro, não era tão grande quanto a monstruosidade que vi no 7º julgamento, mas... não parecia mais fraco do que isso. Como se isso não bastasse, guerreiros esqueletos surgiram ao redor dos mortos-vivos, como se para protegê-los. Ah! Vendo que fiquei impressionado, o Lich soltou uma risada presunçosa e abriu a mandíbula. Hehe, você finalmente percebeu exatamente em qual território você acabou de entrar? Talvez? Você tem mais algum? O que? Não estou bravo, apenas desapontado. Eu precisava de mais almas para aumentar minha necromancia. Eu não sabia quanto valeriam esses 2 mortos-vivos, mas alguns não fariam mal. Mas como esperado, o Lich parecia estar no limite. Seu desgraçado. Eu ia provocar mais alguns nele, mas acho que não. Esses 2 guardiões são suficientes para rasgar sua boca suja. Indignado, o Lich comandou seu mini-exército para me atacar. Grava. Vendo os seres mortos-vivos atarracados dando passos em minha direção, também comecei a me mover. Ativando a habilidade com aceleração instantânea. Junto com os efeitos de 6 aplicações da bênção do vento. Conteúdo patrocinado. Craan. Proficiência aumentada em 2%. Proficiência aumentada em 2%. Eu cortei os 2 seres mortos-vivos com um único golpe. O que? O Lich foi pego de surpresa, mas este foi o único resultado. Não há como esses pedaços podres bloquearem minha lâmina se até mesmo um chefe de masmorra não conseguir resistir. Krakakak. Proficiência aumentada em 0,08%. Proficiência aumentada em 0,08%. Como esperado, esses esqueletos também eram inúteis. Os mortos-vivos não são ruins. Mesmo que não tenha sido tão legal quanto os monstros que lutei na masmorra. Foi então. O esqueleto convocado morreu. Ah! Acho que mesmo isso não poderia durar tanto tempo contra a constante barragem de esqueletos. Não importa, eu dei alguns passos em direção ao Lich para acabar com isso. Onde foi que um monstro como você? Mesmo sem garganta, sua voz tremia. O que quer que ele estivesse dizendo, não diminuiu o passo. Vamos acabar com isso. Eu já queria voltar para a sala de espera. Mas... espere. Se você pensasse bem, esse Lich estava invocando monstros à torto e à direito. E isso significava: não posso trabalhar para obter proficiência aqui? Apenas para ter certeza. Ei, eu tenho uma pergunta. Esse guardião, você pode invocá-lo de novo? Valia 1,2%. E se eu pudesse continuar caçando aqueles? Posso classificar minha habilidade inata neste julgamento. Meus olhos brilharam em antecipação enquanto ele parecia surpreso.
Por que você está me perguntando algo assim? Não importa. Apenas responda a minha pergunta. Conteúdo patrocinado. Se você não quiser. Quando levantei minha espada e caminhei até ela, o Lich abriu a boca apressadamente. Oh, ok. Eu vou te dizer. P. Pare de caminhar em minha direção. Então, quando você pode convocar esse guardião novamente? Se for o guardião, posso invocá-lo agora mesmo. Quanto tempo você tem que esperar após cada convocação? Eu não consigo me lembrar. Você não pode? Isso é ruim. O Lich hesitou em responder à pergunta e eu agarrei o cabo da minha espada. Eu lembro. Posso reinvocá-lo alguns minutos depois que o guardião morrer. Então você pode invocá-lo agora? Sim. B. Mas não será eficaz contra você. Não importa. Invoque-o novamente. Por quê? Você realmente precisa saber? Ele se encolheu com a minha pergunta. Não, eu não. Tremendo em seu manto, o Lich abriu seu livro novamente para invocar os seres mortos-vivos. Assim que eles se formaram, eu os decapitei. Recorte. Em um instante, seus corpos sem cabeça caíram no chão e... Proficiência aumentada em 2%. Proficiência aumentada em 2%. Encantada, um sorriso apareceu em meu rosto. Isso é bom. Ele deu uma olhada na minha reação, mas... Ainda não. Eu não estava satisfeito. Quais eram as chances de eu conseguir cultivar assim no futuro? Preciso fazer com que meu dinheiro valha a pena. Continuei a dar ordens ao Lich. Você pode ordenar que todos os esqueletos venham aqui e convoquem os guardiões novamente? Como se estivesse acostumado a receber ordens minhas, o Lich assentiu. Ok. Quanto tempo tenho para fazer isso? Então eu disse a ele exatamente o que estava pensando. Até eu dizer para você parar. Capítulo 55 Combinação de habilidades Zoom. Conteúdo patrocinado. A rotina foi fácil como eu esperava. Enquanto esperava a convocação dos guardiões, explodi os esqueletos para matar o tempo. Proficiência aumentada em 0,08%. Proficiência aumentada em 2%. Proficiência aumentada em 2%. Era simples e repetitivo. Alguns podem achar isso tedioso, mas... Só o fato de eu estar aumentando minha proficiência colocou um sorriso em meu rosto com tanta facilidade. E isso não foi tudo. Força aumentada em 4. Agilidade aumentada em 3. Vigor aumentado em 5. Mana aumentada em 4. Tenacidade aumentada em 5. Eu também estava obtendo um aumento decente nas estatísticas com isso. Claro, muito disso foi devido ao demônio da chama azul faminto, mas... ainda foi um impulso considerável. Não havia um ditado sobre o devagar e sempre vence a corrida? Que ditado perfeito para esta situação! E... a proficiência da habilidade inata necromancia atingiu 100%. A habilidade inata necromancia foi classificada. Finalmente consegui o que queria. Finalmente. Necromancia é rank C agora. Fiquei muito orgulhoso de mim mesmo por ter chegado tão longe. Terei que verificar minhas estatísticas para a nova habilidade quando voltar. Foi então. Cr louco. S. B bastardo. O Lich sem membros gritou de frustração. Ele tinha acabado de tentar escapar, então tive que quebrar todos os seus membros. Já vi demônios mais gentis do que você, vou amaldiçoar você. Mesmo na morte. Ele tinha rachaduras por todo o corpo agora. Eu não sabia se fui eu que quebrei seus braços e pernas ou o custo de convocar os guardiões, mas... ele provavelmente vai morrer em breve. Eu estalei minha língua lamentavelmente. Conteúdo patrocinado. Eu esperava extrair um pouco mais disso. Atrasar isso por mais tempo poderia significar perder sua alma. Eu só seria capaz de absorvê-lo se eu mesmo matasse o Lich.
Foi terrível conhecer você, humano, espero não ver você na vida após a morte. Sentindo a morte, o Lish começou a murmurar suas últimas palavras, mas... eu realmente não quero ouvir isso. Então fui até ele, no meio do discurso, e apunhalei-o na cabeça. Você absorveu a alma do Lish. A proficiência aumentou 17,4%. Crack. Conquista pior que o diabo desbloqueada. Agilidade aumentada em 1. Como que para significar o fim do 8º julgamento, os ossos restantes do Lish se quebraram em meros fragmentos. Parabéns! Você superou o 8º andar da Torre das Provações. Como recompensa, todas as suas estatísticas aumentaram em mais 2. Como recompensa, você recebeu 30.000 pontos. Como recompensa, você recebeu os 700 SP. Como recompensa bônus, você recebeu o 300 SP. Por favor, vá para a área de espera. O 8º julgamento finalmente terminou. Como não havia limite de tempo, fiquei o máximo que pude. Quase como uma fase bônus de um jogo. Todos os pensamentos confusos que tive depois de conhecer o monarca se organizaram. E daí se os intrusos de outro mundo vierem pegar nossas recompensas? Não era problema meu até que eles vieram até mim. Tudo o que preciso fazer é ficar o mais forte possível, e isso não mudou. Então, nada mudou em meus planos. Indo para a sala de espera. Essa foi a minha conclusão. Asterisco asterisco asterisco. Você entrou na sala de espera do 9º andar. A expansão do sistema está começando. Os administradores agora podem assistir aos seus testes. As restrições às perguntas foram removidas. Habilidades de nível C agora podem ser compradas no mercado. Todos os tipos de mensagens me cumprimentaram na sala de espera, mas... só havia uma coisa que eu queria verificar. Conteúdo patrocinado. Ansung Jian. Resplendor e Conquistador. Força e 67 resistência e 66. Agilidade e 66 a mana e 63. Tenacidade e 63. Habilidade inata e necromancia, C. Poder inato e combinação de habilidades. Poder e serenidade, C. Habilidade e veja detalhes. Minhas estatísticas aumentaram, mas o mais importante. Habilidade inata, necromancia, C. Proficiência e 0%. Efeito básico e capaz de absorver as almas dos mortos para aumentar ou reforçar estatísticas, mana ou algo dessa natureza. Efeito adicional e consome almas armazenadas para ressuscitar mortos próximos. A força dos mortos ressuscitados será proporcional à qualidade e quantidade das almas consumidas. Efeito extra, Zoom, capaz de aumentar permanentemente as estatísticas dependendo da natureza e da classificação da alma. Efeito extra, Z2, capaz de armazenar almas para uso posterior. A capacidade de armazenamento de almas depende da classificação da habilidade. Efeito extra, S3, capaz de adquirir uma habilidade vinculada a uma alma com uma probabilidade de 20% ao absorver essa alma. Efeito extra, S4, capaz de proteger seu corpo consumindo almas. O impacto que pode ser absorvido é proporcional às almas utilizadas. Efeito extra, S5, capaz de herdar todas as proficiências de habilidades absorvidas. O novo efeito extra foi absolutamente deslumbrante. Ser capaz de herdar proficiências de habilidades absorvidas. Como se a capacidade de absorver habilidades não estivesse quebrada o suficiente, agora eu poderia ser automaticamente proficiente nisso. Não parecia sofisticado agora, mas seria útil com o tempo. Tenho certeza de que continuarei adquirindo mais habilidades. E essa não foi a única mudança. Capaz de adquirir uma habilidade vinculada a uma alma com uma probabilidade de 20% ao absorver essa alma. A certa percentagem finalmente revelou-se. A probabilidade é realmente muito alta. Considerando o quão poderoso era, pensei que seria no máximo 10%, mas... isso foi uma loucura. Acho que é tudo pela minha habilidade inata.
Após confirmar que não houve mais alterações, voltei minha atenção para outro lugar. Mercado. Categoria VA Armas. Categoria I Defensiva. Categoria I Habilidade. Categoria I Geral. Conteúdo patrocinado. Eu precisava de novos equipamentos para corresponder às minhas estatísticas recém-aumentadas. Acho que posso continuar usando a espada, mas o problema está no escudo e nas habilidades. Eu mal usava mais o escudo e minha habilidade de caçar a daga havia parado de se desenvolver. Isso significava que meu estilo de luta estaria mudando, mas o que devo fazer? O propósito original do escudo era me proteger de perigos imprevistos e ele cumpriu seu propósito. Mas eu cresci a ponto de não precisar mais disso. E contanto que eu tenha o efeito protetor da necromancia, o escudo é efetivamente inútil. Fiquei triste em ver isso passar, mas essa era a realidade. Então como devo mudar meu estilo de luta? Esse é o verdadeiro problema. Eu precisava de uma habilidade para substituir minha habilidade com armas também. Acho que não tenho escolha. Suspirei e toquei na aba de habilidades do mercado. Se eu não tiver habilidade, simplesmente conseguirei. Isso foi o melhor. Você entrou na loja de habilidades. Listando as habilidades disponíveis para a venda. 1. Meu rosto se contraiu enquanto eu rolava as listagens. Havia menos habilidades úteis do que eu pensava. Não, mais precisamente, não há nenhum que seja econômico. A maioria das habilidades no mercado eram absurdamente caras. Qualquer que fosse a habilidade, eles tendiam a começar em torno de 10.000 pontos. Se você os gastasse de forma irresponsável no começo, você nem chegaria perto de comprar um desses. Fui inteligente em comprar o mínimo nos testes iniciais, mas os outros desafiantes foram igualmente cuidadosos? Eu duvidei disso. E se você não recebesse todas as recompensas de bônus? Eles provavelmente tiveram que gastar todos os pontos que tinham para permanecerem vivos. Bem, acho que a maioria das pessoas nem pensaria em usar a loja de habilidades. Só eu, que não consegui adquirir habilidades da maneira normal. Para a maioria das pessoas, as habilidades eram apenas algo que se aprendia ou repetindo certas condições de aprendizagem. Se você não pudesse, significava que você não foi feito para essa habilidade, então não havia razão para aprendê-la à força. Claro. Não consigo aprender nenhuma habilidade, ponto final. Fiquei ali em silêncio, percorrendo as listas. Conteúdo patrocinado. E habilidade, Esgrima Geral, SI. Preço, 25.000 pontos. Explicação, Esgrima que contém o básico de todas as esgrima. Você ganha conhecimento básico sobre esgrima e sua força de corte aumenta 1,5 vezes. Este é o melhor por enquanto. Havia algumas habilidades superiores, mas eu as ignorei. Por quê? Preciso de algo compatível com um Ters Daggermanship se quiser que a combinação funcione bem. Esgrima Geral era uma habilidade que a maioria dos usuários de lâminas acabava aprendendo. Significando que era compatível com basicamente qualquer outra habilidade do tipo lâmina. Você comprou o Esgrima Geral. Deduzindo 25.000 pontos. Habilidade de Esgrima Geral, SI. Proficiência, e 0%. Explicação, e esgrima que contém o básico de todas as esgrima. Efeito, e você ganha conhecimento básico sobre esgrima e sua força de corte aumenta em 1,5 vezes. Isso deixou uma marca considerável na minha carteira, mas não é ruim para o que faz. Então eu ativei o combinação de habilidades. Ativando o poder inato ou combinação de habilidades. Listando as habilidades disponíveis. Por favor, selecione 2 habilidades da lista. Eu já sabia o que iria escolher. As 2 habilidades são desiguais em classificação. A combinação de habilidades começará com um Ters Daggermanship como núcleo. É isso que acontece se as fileiras forem desiguais. A probabilidade atual de uma habilidade de alto nível é de 75%. Iniciar a combinação? Claro. Afinal, eu já havia feito a compra. Então,
Combinação de habilidades completa. Gerando novas habilidades. A mensagem de acompanhamento apareceu envolta em raios de luz dourada. Isso deve significar: eu consegui criar minha nova habilidade com armas. Capítulo 56 Em combinação de habilidades 2. Conteúdo patrocinado. Habilidade Demon Slayer C e gerada. Eu olhei para a habilidade gerada em confusão. O que? Essa habilidade não teve nada a ver com as duas habilidades que combinei. Habilidade de Matador de Demônios C. Proficiência e 0%. Explicação e um estilo de luta personalizado feito por um caçador para matar demônios. Efeito básico e as informações básicas sobre todos os estilos de esgrima aumentam e ao usar uma arma branca, a força de corte aumenta em 3 vezes. No entanto, este efeito não se acumula com outras habilidades com armas. Efeito adicional e ao atacar não humanos, a velocidade de ataque aumenta em 2 vezes. Matador de demônios. Foi a influência do Daggermanship de Hunter? É como uma habilidade feita sob medida para matar monstros. Especialmente aquele aumento na velocidade de ataque quando você ataca não humanos. Mais importante ainda, a habilidade era de classificação C, mas ainda tinha uma proficiência. Isso significava que ainda tinha espaço para crescer. Eu não tinha certeza de quão bons eram os outros poderes inatos, mas a combinação de habilidades é ótima, hein? Essa habilidade compensou as desvantagens da necromancia. Ser capaz de harmonizar as habilidades aleatórias e dissonantes que recebo da necromancia. Nesse sentido, foi o parceiro perfeito para minha capacidade inata. Além disso, dessa forma, eu poderia me livrar das habilidades que não estava usando e mantê-las úteis. Isso me permitiu crescer da maneira que escolhi. Devo apenas tentar combinar todas as habilidades que não uso então. As combinações ainda não haviam falhado comigo. Status. Habilidade de Olho da Verdade, já. Laceração tripla, já. Bênção do Vento, já. Matador de Demônios, C. Aceleração instantânea, D+. Resistência à dor, D. Regeneração acelerada, D. Forte avanço, D. Resistência física, D. Circuito de mana, D. Resistência de mana, D. Olho da mente, D. Olhos fortalecidos, C. Uau, isso é mais do que eu esperava. Eu nem conseguia me lembrar dos momentos em que não consegui me tornar um caçador devido à minha falta de habilidades. Conteúdo patrocinado. Ver isso de uma vez também deixou claro que eu não estava fazendo uso de todas as habilidades. Muitas dessas passivas não são mais muito úteis. A resistência física e a regeneração acelerada quase não faziam mais nada. Parte disso era que meu estilo de luta não combinava bem com essas habilidades. Ativando o poder inato ou combinação de habilidades. Listando as habilidades disponíveis. Por favor, selecione 2 habilidades da lista. Eu escolhi resistência física e regeneração acelerada para me livrar. As 2 habilidades são idênticas em classificação. Por favor, selecione a habilidade principal. A baixa mitigação da resistência física não foi muito eficaz, mas gosto que não tenha um requisito de gatilho. Mas eu não queria colocar isso como um núcleo e acabar com outra habilidade de resistência física. Então, a combinação de habilidades começará com regeneração acelerada como núcleo. A probabilidade atual de uma habilidade de alto nível é de 72%. Iniciar a combinação? Asterisco asterisco asterisco. As 2 habilidades devem ter uma sinergia muito boa para terem uma porcentagem de sucesso tão alta. Mas cancelei a combinação e tentei combinar dor e resistências físicas. Claro, o núcleo era a resistência à dor. Porque o núcleo parecia determinar a natureza da habilidade, bem como o requisito de ativação. A combinação de habilidades começará com resistência à dor como núcleo. A probabilidade atual de uma habilidade de alto nível é de 68%. Iniciar a combinação? 1. Se você pensar bem, 68% não é tão baixo, mas aquele que usou regeneração acelerada foi maior.
Provavelmente significava que as duas habilidades tinham uma sinergia muito melhor juntas. Conteúdo patrocinado. É um pouco arriscado, mas, e bem. Eu escolhi por regeneração acelerada e resistência física novamente. Como antes, o núcleo ainda estava em regeneração acelerada. E combinação completa. Nova habilidade gerada. Eu selecionei imediatamente. Habilidade e regeneração de aço, C. Proficiência e 0%. Explicação e uma característica desenvolvida por um vampiro mutante. Efeito e a regeneração do usuário aumenta proporcionalmente à tenacidade ou resistência de seu corpo. Tenacidade ou resistência de seu corpo. Interessante. Se a sua regeneração aumentar quanto mais resistente for o seu corpo, isso significa que você é especializado em combate corpo a corpo. A habilidade em si era bastante respeitável, mas não era uma que eu gostasse. Bem, não faz mal ter e eu tenho o atributo de tenacidade, mas devo combinar isso com outra coisa. Eu não sabia. Não parecia uma habilidade ruim, mas faltava um pouco para o meu gosto. Eu me pergunto o que acontecerá se eu misturar a resistência à dor com isso. Mas se eu conseguir uma habilidade lixo depois de usar resistência à dor para isso, eu nem faria o meu dinheiro valer a pena. A única razão pela qual fiz isso foi para me livrar das habilidades inúteis. E se eu conseguisse algo inútil com essa combinação, acabaria com uma habilidade inútil em vez de 3. O que devo fazer? Pensei um pouco e cheguei a uma conclusão. Não há mal nenhum em apenas verificar a porcentagem. Se estivesse abaixo de 70%, eu não aceitaria. Ativando o poder inato ou combinação de habilidades. Listando as habilidades disponíveis. Conteúdo patrocinado. Por favor, selecione duas habilidades da lista. Como selecionei regeneração de aço e resistência à dor? As duas habilidades diferem em classificação. A combinação de habilidades começará com regeneração de aço ou como núcleo. A probabilidade atual de uma habilidade de alto nível é de 85%. Iniciar a combinação? Não, espere. A taxa de sucesso é de 85%. Hipnotizado pela taxa, esqueci até de considerar as consequências quando meu dedo apertou o botão. Combinação completa. Nova habilidade gerada. De queixo caído, olhei para a habilidade recém-formada. Habilidade Sangue Ashen B. Proficiência e 0%. Explicação e uma característica transcendente desenvolvida por um vampiro mutante. Efeito e a regeneração do usuário aumenta proporcionalmente à tenacidade do usuário. A regeneração é triplicada quando infligido dano corporal, e até 40% da dor é bloqueada dependendo do dano. Jackpot. Essa foi a única palavra para descrever esta situação. Puta merda. Como se o efeito inicial não bastasse. Os efeitos adicionais foram de alguma forma ainda mais alucinantes. Regeneração aumentando 3 vezes com redução da dor? Além disso, houve uma redução de apenas 15% quando a resistência à dor estava no rank D. Como essa habilidade aumentou para 40%? É verdade que dizia que a taxa dependia da quantidade de danos, mas a sobreposição de efeitos foi bastante impressionante. E vendo que a proficiência estava em 0%, isso significava que ainda tinha espaço para crescer. Eu tenho que verificar o quão rápida é a regeneração. A cura automática foi desativada. Conteúdo patrocinado. O corpo reterá o estresse físico e as lesões não cicatrizarão. Depois de desligar os efeitos de cura da área de espera, testei algumas coisas para Ashen Blood. Eu já absorvi todas as minhas almas, então não deveria ter que me preocupar com a atuação passiva. Enquanto cortava meu braço esquerdo para criar um corte considerável para deixá-lo sangrar. Ativando a habilidade Ashen Blood. Toda dor infligida ao usuário é reduzida em 7%. Não pude deixar de ficar impressionado com a velocidade da regeneração. Isso é ainda mais rápido do que quando era apenas regeneração acelerada.
É claro que a resistência à dor não era tão eficaz como antes, mas senti que essa habilidade estava mais avançada em vários aspectos. Skatar. Continuei a experimentar empilhando os cortes nos antebraços e assim por diante. A sala de espera era um porto seguro onde fui abençoado com uma cura infinita. Seria tolice não tirar vantagem disso. Obviamente, a dor ainda estava lá, mas... Ativando a habilidade Baixa em Blind. Toda dor infligida ao usuário é reduzida em 28%. Até isso estava sendo diminuído. O percentual de redução sobe mais facilmente do que eu esperava. E graças à minha tenacidade, a regeneração foi surpreendente. SSSLKT. ECA. Eu descobri que mesmo que meu braço estivesse meio desconectado, ele se soldaria novamente enquanto eu o mantivesse no lugar. Tentei cortar alguns dedos completamente e não tive problemas em recolocá-los. Isso é o que aprendi depois de alguns experimentos. Que mesmo que eu corte completamente partes do meu corpo, ele ainda pode curar, e enquanto eu tiver resistência, posso me recuperar de vários ferimentos potencialmente fatais. Sangue cinzento. Foi quebrado além da crença. Capítulo 57 do Desafiador Murim Zoom. Conteúdo patrocinado. O efeito de Ashen Blind foi simples. A regeneração cresceu proporcionalmente com a tenacidade, com um multiplicador adicional de 3 vezes no momento da lesão. E até 50% de resistência à dor dependendo da gravidade da lesão. Que diabos! Essa habilidade era muito melhor do que eu pensava. A regeneração acelerada recolocou meu braço quase servido no rank D. E Ashen Blind poderia recolocar automaticamente membros decepados. Que tipo de besteira é essa? Se esta habilidade estivesse em um monstro ou outro jogador? Eu nem quero pensar nisso. E se você considerasse a proteção contra a necromancia, era ainda mais inacreditável. Absorva a maior parte do dano com o passivo e depois cure o resto com Ashen Blind. Isso tornaria efetivamente qualquer ataque inútil. Em outras palavras, eu poderia usá-lo para mudar o rumo da batalha. Eu seria capaz de vencer algo assim se tivéssemos estatísticas semelhantes? Eu poderia ser considerado humano neste momento? É difícil dizer agora. E minha tenacidade era de apenas cerca de 60 agora. O que aconteceria se subisse? Eu estava planejando jogar fora algumas das habilidades mais inúteis, mas... de alguma forma, ganhei na loteria. Satisfeito, liguei à comunidade. Só para ver se o 9º ensaio foi um ensaio em grupo ou não. Um teste em grupo me daria mais chance de testar sangue pálido. E também queria saber se mais alguém estava falando sobre desafiantes de outro mundo. Conteúdo patrocinado. Você entrou na comunidade. Dificuldade e difícil. Comunidade do 9º andar, 2315-3498. Ocean Suk, cara, que porra é um desafiante de outro mundo? Quem diabos está se intrometendo em nossas provações? Armed with Pencil, Vulmo. Mal consegui fechar contrato com um administrador e é isso que eles fazem? Que porra é essa? Max Level Hunter, acabei de usar minha pergunta e eles disseram algumas besteiras sobre a fusão da torre. Alguém sabe o que é isso? E Lovezou, puta merda. Quem diabos são essas pessoas e por que estão se fundindo conosco no 20º andar? Eu não entendo nada. Não pude deixar de ficar chocado com a quantidade de informações que todos já sabiam. Achei que demoraria pelo menos alguns andares até que todos descobrissem. Pelo menos eu sabia que não era o único pensando nesse problema. Max Level Hunter, basicamente, parece haver outros mundos e eles também têm torres. E os desafiantes dessas torres estão invadindo nossa torre. Sim, eles estavam apenas tentando me matar. Armed with Pencil, porra, e temos que começar a competir com eles a partir do 20º andar. Que merda é essa? Eadgondu, não sei. Não é como se nada mais fizesse sentido por aqui. Ocean Suk, mais importante ainda, isso significa que mais e mais desafios surgirão para saquear nossos testes.
Swordfish, então o que estamos fazendo com a porra do intruso? Bem, não acho que a associação de caçadores possa nos ajudar com isso. Armed with Pencil, haha, claro que não podem. Eles não conseguem nem impedir que as pessoas sejam arrastadas para cá. A julgar pelo tom deles, eles pareciam compreender a gravidade da situação. E como eu, eles não foram capazes de chegar a uma conclusão significativa. Mesmo depois de uma conversa contínua, eles não conseguiram chegar a lugar nenhum. Invencível, aconteça o que acontecer, precisamos encontrar nossas próprias maneiras de lidar com os intrusos. Armed with Pencil, porra, acho que sim. Não há outra maneira de se proteger. Guririn, pelo menos eles nos avisam quando há um intruso em nosso julgamento. Monk Supremacy, bem, acho que devemos notificar a Associação de Caçadores quando voltarmos. Eles publicarão um aviso sobre isso se tiverem meio cérebro. Parece um apelo à ação razoável. Talvez eles nos patrocinem com mais recursos. Se eles ouvirem que há uma chance de que desafiantes de outro mundo possam nos matar a qualquer momento. Havia outras coisas a serem obtidas com a conversa também. Kim Seung-gon, eu lutei contra um cavaleiro de Ares ou como era chamado. Sua esgrima não era tão boa, mas ele combinou com magia. Ocean Suk, havia um cara de um lugar chamado Murin e sua esgrima era literalmente insana. Espada filista, mesmo. Sua esgrima era incomparável, mas itens e habilidades eram bastante eficazes contra eles. Guririn, HM, ainda não encontrei nenhum. Vou tomar nota, no entanto. Eles estavam todos falando sobre os diferentes desafios que enfrentaram e... Conteúdo patrocinado. Fiz questão de anotar todos eles. Asterisco asterisco asterisco. Além disso, não havia medidas realistas que pudéssemos tomar contra esses caras. Acho que deveríamos estar satisfeitos por estarmos cientes deles. E provavelmente seria útil conhecer os diferentes tipos de intrusos no futuro. Além disso, o nono julgamento é provavelmente um julgamento individual. Eu estava olhando os registros do bate-papo, mas não consegui encontrar uma única menção a um teste em grupo. Vamos acelerar pelo nono andar e chegar ao 10º. É aí que mais poderes ficam disponíveis na minha loja exclusiva. E o 8º julgamento também foi bem simples. Em seguida, examinei meu equipamento para ver se deveria substituir alguma coisa. Acho que a espada será útil por um pouco mais de tempo por causa da eletrocução. E vou usar o escudo até quebrá-lo e vendê-lo no mercado de caçadores. Mas não creio que possa vender o pingente ou as botas. Eles são muito úteis para vender no momento. Após cuidadosa consideração, cheguei a uma conclusão. Acho que posso usá-los mais um pouco mais. E só por precaução. Você comprou uma poção de vigor recarregável, que 5.000 pontos deduzidos. Você comprou uma poção de mana recarregável, que mais 5.000 pontos deduzidos. Peguei um pouco de comida com algumas poções ao lado. Por que recarregável? É melhor eu comprar mais poções mais tarde. Eu ainda conseguia me ver usando poções alguns andares depois. Conteúdo patrocinado. Os efeitos podem não ser muito fortes, mas isso não era importante. Eu ainda poderia reabastecer minhas estatísticas usando minhas almas. Poção de vigor recarregável. Nota: VE. Repõe 20% da resistência perdida após o consumo. Utilizável 2 vezes antes de recarregar. Leva um dia inteiro para recarregar completamente. Poção de mana recarregável. Nota: VE. Repõe 25% da mana perdida após o consumo. Utilizável 2 vezes antes de recarregar. Leva um dia inteiro para recarregar completamente. Isso deve ser poções suficientes por um tempo. E com a ausência do cronômetro de espera. Você aceita o julgamento do nono andar? E um portal azul familiar me cumprimentou quando entrei nele. Entrando no nono andar da Torre das Provações. Dificuldade e difícil. O objetivo do seguinte julgamento é o torneio.
Desejamos ao desafiante um final satisfatório para sua escolha. Não demorei muito para reconhecer que estava sob o sol forte no centro de um coliseu. O julgamento do 9º andar está começando. Tempo restante e um dia. Condição de sucesso do teste e mate todos os monstros no coliseu. Condição de falha no teste e tempo limite ou morte do desafiante. Recompensa de sucesso no teste, habilidade e instintos da besta, C. Conteúdo patrocinado. Pena de falha no teste e morte. Eu não tinha público, mas teria que lutar contra um monte de monstros. Mas o 9º julgamento do atual desafiante Wan Sunjian não é seguro. A intrusão do desafiante Murin foi confirmada. O desafiante Murin roubou o objetivo do teste. Eu não esperava um aroma tão forte de sangue por toda parte. As amarras de carne no chão estavam conectadas por um rio de sangue, levando aos cadáveres de 3 trolls. Recalibrando o objetivo. E você finalmente chegou. Eu vi um velho parado ao lado dos cadáveres empilhados. Vestindo um kimono branco e segurando uma espada branca. Ele parecia deslocado na maldita arena. Prazer em conhecê-lo. Eu sabia à primeira vista. Um intruso. Ele emitia uma energia diferente da do Cavaleiro Negro, mas eu tinha certeza. Meu nome é Baek Sunyak, um ancião da Aliança Murin. Enquanto o velho penteava a barba e se apresentava. Mate o desafiante Murin, Baek Sunyak. Olhando para a mensagem, agarrei a espada com força. Caramba! Foi o meu segundo. Capítulo 58, O Desafiador Murin 2. Conteúdo patrocinado. Minhas sobrancelhas franziram enquanto eu olhava para o velho equilibrado. Ele não apenas roubou meu objetivo, mas pude perceber que ele era forte. Depois de passar tanto tempo nesta maldita torre, comecei a sentir essas coisas. Quem é forte e quem é fraco? E o homem que se autodenominava Baek Sunyak fazia parte do antigo grupo. Porra! Parecia que eu estava diante de uma montanha imóvel. Tive um mau pressentimento sobre isso. Mas enfrentar um intruso bem no limiar do 10º andar. Coloquei-me em uma posição defensiva para me preparar para a batalha iminente. Qualquer que fosse a situação anterior, meu objetivo agora era lutar contra esse homem. Eu não tenho escolha. Eu tive que matar o velho que estava na minha frente. Foi então. Jovem, qual é o seu nome? Do nada, o homem deu um sorriso caloroso e perguntou meu nome. O que? Ele é apenas um narcisista obcecado por si mesmo como o Cavaleiro Negro? Mas ele deu uma impressão completamente diferente. Ele não parecia estar me provocando ou baixando a guarda. Como se fosse etiqueta comum perguntar meu nome. E por que eu fiquei ali olhando para ele, sem dizer uma palavra? Mesmo se morrermos, não deveríamos pelo menos saber os nomes dos nossos oponentes? O velho perguntou como se realmente não entendesse minhas ações. Isso me pegou desprevenido, mas não parecia ser uma armadilha. Eu não acho que ele esteja tramando alguma coisa, mas dei um passo para trás para ganhar alguma distância antes de finalmente falar. A esta distância, eu deveria ser capaz de bloquear ou desviar de qualquer coisa que ele pudesse atirar em mim. Não baixe a guarda. Ele pode ter algo escondido na manga, como a aura que o Cavaleiro Negro usou. Por que você está me perguntando isso? HM, eu também revelei minha posição e nome. Não foi isso que perguntei. Não sei por que ele revelou o que fez, mas só porque ele fez isso não significa que eu também tive que fazer isso. Quero dizer, com que propósito você me perguntou isso? Em outras palavras, eu sei que você está tramando alguma coisa. O homem pareceu entender o que eu quis dizer e soltou um suspiro. Isto é difícil. Talvez porque você seja de um mundo diferente. Da mesma maneira. Conteúdo patrocinado. Acho que você tem um parafuso solto em algum lugar da sua cabeça. Olhando para o quão frustrado ele estava, ele não parecia ter um motivo oculto, mas eu particularmente não queria dizer meu nome a ele.
Poderia ser potencialmente um pré-requisito para ativar sua habilidade inata ou algo assim. E você provavelmente não se intrometeu em meu julgamento pela bondade do seu coração. Ele estava literalmente aqui para me eliminar. Eu não tinha motivos para responder a ele. Mas é apenas etiqueta simples. O velho estalou a língua e tirou a espada pendurada na cintura. Eu não sabia que tipo de lugar era esse Umurim, mas definitivamente não era normal. Especialmente se eles consideram as apresentações antes de um duelo normais. Bem, está tudo bem. Não posso forçar você a ser respeitoso. Em um instante, a atmosfera do velho ficou mais nítida e... SSSST. Adeus, espadachim sem nome. Ele balançou a espada de forma limpa no espaço vazio à sua frente. Minha confusão não durou muito. Sua visão está cegada pela habilidade inata ao Sword Flash. A espada do homem brilhou com uma luz branca brilhante e me cegou. O que? Como que para minar minha decisão de colocar alguma distância entre nós, o Flash tirou minha capacidade de reagir a qualquer um de seus ataques? Claro. Ativando a habilidade Resistência à Mana. A duração da cegueira foi reduzida para 2,5 segundos. Meu circuito de mana e resistência foram ativados e reduziram a eficácia, mas não importava muito contra uma habilidade ridícula como cegar. Foi então. Ativando a habilidade Olho da Mente. Tudo mudou quando a habilidade que obtive do chefe da masmorra foi ativada. Pude sentir sua lâmina se aproximando rapidamente da minha garganta. Legal. Confiei muito nesse sentimento e tentei reagir da melhor maneira possível. Mesmo que eu não conseguisse medir uma distância precisa ou ver seu corpo. Ainda era o suficiente. Slash. Eca. Torci meu tronco no exato momento em que a lâmina tentou perfurar minha garganta e consegui desviar. Conquista Evasão cega desbloqueada. Conteúdo patrocinado. Agilidade aumentada em 2. Asterisco asterisco asterisco. Não consegui me esquivar completamente e a lâmina roçou levemente meu pescoço, mas não era algo com que me preocupar. O efeito da habilidade inata ao Sword Flash foi concluído. O que? A primeira coisa que vi quando recuperei a visão foi um rosto confuso. Ele deve ter ficado chocado porque seu ataque não funcionou, mas... Ativando a habilidade Baixa em Blind. Ativando a habilidade com aceleração instantânea. Eu curei o arranhão no meu pescoço enquanto contra-atacava com um ataque meu. Foge. Rasgando o ar à minha frente, lancei-me para frente enquanto o velho quase deslizava para trás de surpresa. Como você sabia? Eu também não tinha motivos para responder a isso. Foi um desperdício de fôlego. Olhei-o diretamente nos olhos e disse a única coisa que precisava dizer. Bênção do Vento. Ativando a habilidade Bênção do Vento. Todas as velocidades aumentaram em 30%. Número de pilhas, 3 em 7. Com a Bênção do Vento e a aceleração instantânea empilhadas uma na outra, pulei para frente. Eu fechei a distância em um instante e balancei a espada na mão direita. Seu demônio maligno. O velho finalmente desistiu de tentar me fazer falar e mordeu o lábio enquanto se defendia do meu golpe. Clang. As lâminas colidiram e faíscas voaram entre nós. Ele anulou monotonamente meu ataque com o seu. E pela aparência de seus dedos trêmulos, a diferença em nossas estatísticas não era muito grande. Eu não o domino com todos os meus aumentos de estatísticas. Mesmo o Cavaleiro Negro não pôde fazer nada com meus atributos que foram aumentados pela necromancia. Este autoproclamado ancião Murim era diferente. Mesmo que ele usasse as duas mãos, o fato de eu não poder empurrá-lo para trás significava que seus atributos eram muito mais altos do que eu esperava. Isso não foi tudo. Mesmo que ele tenha desperdiçado seu fôlego me fazendo perguntas inúteis, ele não estava nem um pouco sem fôlego. Comparado a mim, posso ser eu quem estava sem fôlego. É uma diferença na técnica. Eu pensei que minha esgrima não era tão ruim assim, especialmente com minha habilidade com armas. Este desafiante de outro mundo estava em uma categoria à parte.
Um espadachim experiente com estatísticas semelhantes. De repente, senti um arrepio nas costas. O velho exalava sede de sangue em seus olhos enquanto murmurava com uma voz fria. Conteúdo patrocinado. Vou falar sério agora. Antes que eu pudesse processar o que ele acabará de dizer, o velho cortou o ar mais uma vez e... Sua visão está cegada pela habilidade inata ao Sword Flash. Fiquei cego mais uma vez. Ativando a habilidade Resistência à Mana. A duração da cegueira foi reduzida para 2,5 segundos. Mas agora, sem meu sentido de visão, meus outros sentidos pareciam mais aguçados do que antes. A habilidade Mind's Eye está atualmente ativada. A habilidade Olho da Mente me permite perceber ataques fora do meu alcance de visão. E como essa habilidade bloqueou completamente meu campo de visão, fui capaz de perceber ataques de todas as direções. Mesmo assim, os ataques do velho foram ferozes. SHHHSST. Ele rasgou o ar como se não quisesse mais esconder seus ataques. Eu estava contando com o olho da mente para me esquivar, mas os ataques não estavam diminuindo a velocidade. Como a velocidade de ataque dele é tão alta? Devo ter evitado 7 golpes diferentes, mas a cegueira ainda foi eficaz. Isso significa que o velho balançou 7 vezes em um período de 2,5 segundos. E todas as minhas velocidades aumentaram em 30% com a bênção do vento. Isso incluiu um aumento na velocidade de ataque, e ele facilmente igualou isso. Não, ele estava dominando. O efeito da habilidade inata ao Sword Flash foi concluído. Claro! O som de 2 metais colidindo encheu todo o coliseu. Eu instintivamente balancei minha espada contra a lâmina assim que minha visão voltou, mas... O velho parecia já esperar por isso e aproveitou o rebote para contra-atacar. Foi um combo insano que combinou sua velocidade de ataque insana com maior impulso. Eu não posso evitar isso. Depois de determinar isso, levantei o escudo que estava preso à minha mão esquerda. Claro, eu sabia que não seria capaz de bloquear isso apenas com um escudo. Foi meu último esforço para reduzir alguns dos danos. O velho parecia saber disso também e acelerou seu ataque. Mas... Ativando o efeito bênção do aço do pingente de ferro forjado, SB. Sua pele desenvolve uma propriedade que absorve todos os danos físicos em 10%. Eu não tinha intenção de sofrer todo o impacto desse ataque. Crack! O escudo preso ao meu braço esquerdo quebrou em pequenos pedaços e se espalhou por toda parte. Sua espada não parou por aí e perfurou cerca de metade do meu braço antes que eu pudesse retirá-la. Slash! Meu braço esquerdo estava completamente esfarrapado pela espada, mas isso não importava. A dor foi drasticamente reduzida e já havia começado a cicatrizar. Conteúdo patrocinado. Desativando o efeito bênção do aço do pingente de ferro forjado, SB. Desativei o pingente para não desperdiçar mana extra e... Olhei para o velho enquanto saltava para trás enquanto segurava meu braço esquerdo. Ele é um monstro. Ele era muito mais habilidoso que eu e suas estatísticas eram comparáveis às minhas. E sua habilidade inata estava tão quebrada que não conseguia acertar um bom ataque. Eu poderia lidar com seus ataques, mas não consegui controlar o fluxo da batalha. Se a luta continuar assim, será minha perda. O efeito de cura de Ashen Bland não foi infinito. O velho fez uma careta ao ver meu braço sarar. Você deve estar usando algum tipo de arte demoníaca para curar todos os seus ferimentos. Eu não respondi, em vez disso, movi minha mão para segurar minha espada com as 2 mãos. Eu poderia muito bem, já que meu escudo estava além de utilizável. Achei que você fosse um artista marcial decente, mas deve estar usando poderes emprestados. A habilidade inata que ele usou não foi dada a ele pela torre? Se ele estava usando habilidades para se mover, ele não estava usando artes demoníacas. Que maldito hipócrita! Eu tinha acabado de perder minha primeira linha de defesa. Eu ainda tinha meu pingente, mas não podia confiar totalmente nele. Tenho que terminar isso o mais rápido possível. Eu precisava encontrar uma maneira de dominá-lo completamente. E...
Percebi que pode haver um método fácil de fazer isso. Ativando a habilidade Bênção do Vento. Todas as velocidades aumentaram em 70%. Número de pilhas, 7 em 7. Devido a atingir o número máximo de pilhas, um tempo de espera foi colocado na habilidade Bênção do Vento. Vou apenas empilhar a bênção do meu vento ao máximo. Você está usando artes demoníacas de novo? Ele olhou para mim como se estivesse sem palavras. Mas um espadachim não deveria confiar em empréstimos. Foi porque ele percebeu que todas as minhas velocidades aumentaram novamente. O que? O rosto do velho congelou quando os ventos iridescentes envolveram meu corpo. Você disse que esses poderes eram emprestados? Eu sorri para o velho. Então morra para esse aluguel, velho. Era hora de virar a mesa. Conteúdo patrocinado. Capítulo 59, O Desafiador Murim, 3. Conteúdo patrocinado. O ancião da Aliança Murim, Beck Sunyak, ficou surpreso pela primeira vez em muito tempo. E o motivo? O homem parado à sua frente, sendo acariciado pelos ventos. Não foi natural. Ele era diferente de todos os outros desafiantes que enfrentou antes. Hoje. Você poderia dizer apenas olhando para os ventos que o cercavam. O que quer que ele estivesse fazendo estava em um nível totalmente diferente de antes. Ele estava considerando este mundo da Terra como um campo de treinamento. Todos deste lugar estavam anormalmente fracos. Por não terem conhecimento prévio de artes marciais, usaram apenas as habilidades adquiridas na torre. Antes de perder todo o seu poder, Beck Sunyak era um dos melhores lutadores do mundo. Vendo os palhaços impotentes da Terra, ele sabia que nenhum deles duraria tanto tempo. Desafiadores de outros mundos também perceberam isso e começaram a saquear a Terra. Ativando intrusão de teste. Ao matar o desafiante, você poderá roubar suas recompensas. Mas Beck Sunyak nunca falhou em uma intrusão. Nenhum único desafiante atendeu às suas expectativas. Ele já havia matado 2 desafiantes deste mundo e recebido suas recompensas. Então, certamente, este não teria sido diferente. Sua habilidade inata, Sword Flash, cegou imediatamente o campo de visão de seu oponente. Ele foi capaz de assassinar pessoas simplesmente esfaqueando silenciosamente suas gargantas. Ninguém foi capaz de reagir a isso. Essa foi a razão pela qual Beck Sunyak conseguiu manter a compostura e pedir uma apresentação. Mas quem diabos é ele? O jovem parado na frente dele era diferente. Com ambos os olhos desativados, ele foi capaz não apenas de se esquivar, mas também de contra-atacar. Só isso garantiu a Beck Sunyak que nem todos neste mundo eram tão fracos quanto ele imaginava. Mas esse deveria ter sido o seu limite. Ninguém deveria ser capaz de igualá-lo depois que ele ficasse sério. Conteúdo patrocinado. Mas as coisas não aconteceram como ele esperava. Class. Um forte estrondo ecoou durante todo o julgamento quando o jovem chutou o chão. E ao mesmo tempo, a aceleração aumentou por um momento devido aos efeitos das botas da rapidez C+. Por um instante, ele foi tão rápido que nem mesmo Beck Sunyak conseguiu segui-lo com os olhos. Ele sabia que estava tramando algo quando os ventos o envolveram, mas qualquer que fosse a arte demoníaca que ele usasse, essa velocidade não era motivo de zombaria. Mas ele não poderia ficar surpreso por muito tempo. Clang. Ele tinha que fazer algo a respeito dos ataques do jovem. O aumento da velocidade de ataque tornou mais difícil para ele acompanhar, mas Beck Sunyak era um artista marcial distinto. Shaan. Os frutos de seu treinamento suprimiram a esgrima do jovem e contra-atacaram todos os seus golpes. No seu auge, ele já foi um dos 10 melhores espadachins do mundo. Ele causou interrupções no fluxo de sua lâmina para formar todos os tipos de fintas de espada. As 7 fintas impediram o jovem de atacar, mas como se as fintas fossem muito lentas, o jovem apenas deu um passo para trás para se afastar do alcance das fintas. Reagindo rapidamente, Beck Sunyak ativou sua habilidade inata.
O tempo de espera da habilidade inata o Sword Flash terminou. Ativando a habilidade inata o Sword Flash. Em um instante, sua espada brilhou intensamente e cegou os olhos do jovem. Mas em vez de apenas se esquivar, o jovem começou a atacar ainda mais ferozmente. Ativando a habilidade o Olho da Mente. Este foi o resultado de ele se acostumar com a habilidade inata de Baek Sunyak. O jovem se esquivou de um golpe direcionado à cabeça e se aproximou. Gacha. Quer se tratasse de artes demoníacas ou qualquer outra coisa, Baek Sunyak tinha que reconhecê-lo agora. O que deu errado? Ele deveria tê-lo matado na primeira vez que foi afetado por sua habilidade inata. Sua esgrima não era nada de especial, mas Baek Sunyak estava começando a ficar para trás. Para começar, suas habilidades físicas eram praticamente as mesmas antes dos ventos envolverem o jovem. Conteúdo patrocinado. E mesmo que ele conseguisse acertar, não importava. A habilidade Passion Blend está ativada. O corpo do jovem curou todos os seus ferimentos como se nunca tivessem acontecido. Que tipo de monstro? Conseguir um golpe certeiro já foi bastante difícil, então anulá-lo? As técnicas de Baek Sunyak eram claramente superiores, mas o principal problema era a habilidade que ele tinha para neutralizar os efeitos de sua habilidade inata. Baek Sunyak era orgulhoso demais para usar as habilidades que recebeu da torre, mas foi melhor do que morrer. Ativando a habilidade One Stone Two Bards. Velocidade de ataque aumentada em 2 vezes. Ativando a habilidade o Ligating Blade Ki. O raio envolve sua lâmina. KRRRR. Blade Ki, raro até mesmo no mundo Morin, era o principal sinal de um artista marcial de primeira linha. Essa habilidade estava prestes a ser executada por Baek Sunyak, mas a penalidade de intrusão de teste está ativa. Todas as estatísticas são reduzidas em -8. Certas habilidades estão desativadas. A torre proibiu sua ativação. A habilidade One Stone Two Bards foi desativada à força. A habilidade Lightning Blade Kill foi desativada à força. Kang. Eka. Os pulsos de Baek Sunyak vibraram enquanto ele se defendia de outro golpe. O administrador White Crane Sword Sentinel está surpreso com o jovem desafiante. O administrador com quem ele firmou um contrato entrou na conversa de repente. Não apenas isso. Administrador o Monstro do Norte prevê sua perda. O administrador o Tyrann of the Night está interessado no jovem desafiante. O administrador Herói do Arquipélago Negro admira o uso das habilidades do jovem desafiante. Os demais administradores que o observavam também demonstraram interesse pelo jovem à sua frente. Consequentemente, este homem estava muito além de um desafiante típico. Conteúdo patrocinado. Droga. Baek Sunyak sentiu o suor escorrer pelas costas enquanto tentava pensar em qualquer habilidade que pudesse usar no momento. Pensando que ainda poderia seguir em frente, Baek Sunyak empurrou mais que em sua espada. Mesmo que ele não fosse capaz de usar o Ki da espada, isso ainda fortaleceria sua espada. Foda-se. Vendo uma névoa azul surgir de sua espada, Baek Sunyak partiu para a ofensiva. O tempo de espera da habilidade inata o Sword Flash terminou. Ativando a habilidade inata o Sword Flash. Depois de ativar sua habilidade inata, ele reuniu as poucas habilidades que poderia realmente usar. Ativando a habilidade um Single Cut. Sua próxima habilidade com uma lâmina aumentou a força de corte em 2 vezes. Ativando a habilidade Passos de Fada. Aumenta a velocidade de movimento em 2,8 vezes por 1 minuto. Para se preparar para seu último esforço. Ele até aumentou sua velocidade de movimento para alcançar seu oponente. Shaaek. O jovem não desistiu deste embate. Foi quando Baek Sunyak sorriu ao antecipar sua vitória. Tudo o que ele precisou fazer foi cortá-lo ao meio, direto com a espada. Está feito. Finalmente acabou. Mas o que? Ao contrário de sua crença, Baek Sunyak não foi capaz de cortar a espada do jovem desafiante. Ativando a habilidade Laceração Tripla.
Seus próximos 3 ataques serão fortalecidos. A espada do jovem desafiante também transbordava de mana. Asterisco asterisco asterisco. Clang. Senti arrepios na espinha depois de bloquear o último ataque do velho. Puta merda. Pouco antes de ficar cego, vi uma névoa azul ao redor de sua espada. Por ser semelhante à aura que o Cavaleiro Negro usou no quinto julgamento, eu ativei deliberadamente a laceração tripla. E graças a Deus que eu fiz. Conteúdo patrocinado. Mesmo com força suficiente para destruir um golem de areia, a espada do velho não se mexeu. Isso mostrava o quão impressionante o velho era. Eu teria morrido se não usasse minha habilidade. Minha garganta de repente ficou fria depois de perceber o quão perto eu estava da morte. Se ele tivesse cortado minha espada, meu pescoço teria seguido logo atrás. Eu sabia que meus membros seriam recolocados com relativa facilidade, mas não tinha certeza sobre minha cabeça. O efeito da habilidade inata ao Sword Flash foi concluído. E assim que minha visão voltou, fui recebido por um velho chocado. Isso não me preocupava. Eu derrubei sua espada e dei outro golpe nele. A laceração tripla fica mais forte a cada ataque. Portanto, se o primeiro fosse quase igual ao seu Ki azul. Skaak. Meu segundo golpe quebrou sua lâmina em pedaços. Ele pode não ter esperado que meu ataque quebrasse sua espada porque, quando sua espada quebrou, ele foi incapaz de recuar a tempo. E a ponta da minha espada perfurou seu peito. Ah! Ele tropeçou para trás e tossiu um pouco de sangue, mas eu não ia sentir pena. O velho tinha a habilidade de se defender de um ataque da minha laceração. Se ele ainda tivesse algo assim em seu arsenal, eu poderia cair nessa. Neste ponto, era matar ou morrer. Então eu balancei minha espada sem hesitação e, desativando a habilidade laceração tripla. Shaak. Não, incrédulo. Dividido ao meio, o velho não conseguiu terminar a frase antes de cair no chão. E... parabéns! Você superou o 9º andar da Torre das Provações. Meu sorriso não pôde ser contido ao ler a declaração da minha vitória. Depois de outra luta acirrada, a alegria da batalha foi avassaladora. Capítulo 60 O Outro Administrador Conteúdo patrocinado. Parabéns! Você superou o 9º andar da Torre das Provações. A mensagem cimentou o que acabará de acontecer. Eu fiz isso. Finalmente matei esse maldito intruso. Mas em vez de soltar um suspiro de alívio, coloquei a mão em cima do cadáver dele. Isso foi muito diferente do que fiz na primeira vez que matei um intruso. Você absorveu a alma do desafiante Mbek Sunyak. Proficiência aumentada em 27%. O cadáver desapareceu assim que terminei de absorver a alma. A mesma coisa aconteceu da última vez que matei um intruso, então. Como não foi nenhuma surpresa, aconteceu a mesma coisa. Mas isso funcionou. Eu ainda fui capaz de absorver sua alma antes que seu corpo desaparecesse. Achei que não seria possível porque a névoa negra desapareceu com o corpo, mas esse não foi o caso. Ajustado para o andar atual, a restrição imposta à necromancia foi suspensa. Ao matar desafiantes de outro mundo, você será capaz de absorver suas almas. Parecia que a torre tinha acabado de me restringir da última vez. Acho que posso absorver a alma de tudo o que eu matar. Por outro lado, não seria capaz de absorver nada que não tivesse me matado. Só de ver as pilhas de cadáveres de orcs nos arredores do Coliseu provava isso. Tentei estender a mão e ativar a necromancia, mas nada aconteceu. Mas acabei obtendo 27% de proficiência. Nada mal. Ele devia ser absurdamente forte porque era uma quantia muito satisfatória. Estava ficando mais difícil ganhar proficiência depois de atingir o rank C. A dificuldade e as recompensas não são proporcionais. Recalibrando as recompensas. Esqueci que isso era uma coisa. Minhas expectativas eram altas depois de lembrar o que havia acontecido no 5º andar. Eu me pergunto o que vou conseguir agora.
Não pensei que seria tão bom quanto o quinto andar porque não tive que lutar tanto. Recalibração concluída. Conteúdo patrocinado. Fechei a boca e me concentrei nas seguintes mensagens. E, como recompensa, você recebeu o sexto sentido, C+, ponto. Como recompensa, você recebeu 35.000 pontos. Como recompensa bônus, você recebeu o 1000 SP. Por favor, vá para a área de espera. Sexto sentido. Ficou um pouco aquém das minhas expectativas. Não parecia haver uma grande diferença entre esta e a recompensa original, Animal Instincts. Bem, acho que não importa muito. Provavelmente é melhor. Vou. Fui até o portal azul que apareceu no centro do estádio. A emoção que obtive com a minha vitória já havia passado e eu estava de volta ao meu estado normal. Talvez tenha sido porque o desafiante com quem acabei de lutar não correspondeu às expectativas de ser um ancião. Mas mantive a calma durante toda a batalha e tomei decisões inteligentes. Se eu tivesse perdido a calma, poderia ter sido eu quem estava no chão. A aura em torno de sua lâmina era formidável. E houve a coisa da iluminação antes disso também. Mas desapareceu como se estivesse bloqueado por alguma coisa. Provavelmente uma penalidade por invadir um andar inferior. Não havia como a torre permitir que intrusos entrassem nos andares inferiores sem restrições. O cavaleiro que conheci no quinto andar estava falando sobre algo assim. Vou investigar mais quando voltar para a sala de espera. Asterisco asterisco asterisco. Foi então. O administrador White Crane Sword Sentinel foi inspirado por sua luta. Algumas mensagens surgiram do nada. O administrador o monstro do norte está emocionado com o seu combate. O administrador o tirano da noite se diverte com sua conquista. O administrador herói do arquipélago negro aplaude seu senso de batalha. O que? Isso era diferente de qualquer uma das outras mensagens que eu tinha visto antes. Na verdade, o monarca Sangue de Ferro já havia enviado algo assim antes. Conteúdo patrocinado. Mas foi então que fui convidado para a área dela. Então me lembrei. Aquela mensagem que apareceu. A expansão do sistema está começando. Os administradores agora podem assistir aos seus testes. Acho que eles podem me enviar mensagens, já que agora podem me assistir. O monarca Sangue de Ferro disse que não era possível para os administradores assistirem a nada que acontecesse abaixo do 8º andar. É estranho, mas essa é a única explicação razoável. Parecia um pouco irreal que alguém estivesse me observando lutar, mas isso não importava muito. Não importa o que fosse, eles ficaram impressionados com o que eu acabará de fazer. Na verdade, fiquei meio orgulhoso por finalmente estar recebendo reconhecimento. Mas o administrador monarca Sangue de Ferro faz uma careta para a atenção excessiva que você está recebendo. Acho que ela estava olhando também. O administrador Iron-Blooded Monarch o instrui você a não ser seduzido. Eu acho que foi como ser repreendido por uma namorada por olhar para outra garota. Ah, sim. Um pouco intimidado, tudo o que pude dizer foi sim. Bem, não é como se eles estivessem me dando alguma coisa me observando. Então, o administrador White Crane Sword Sentinel deseja adicionar poderes ao seu mercado exclusivo. Você aceita? O que? Eu não esperava isso, mas sabia exatamente a que isso se referia. Você pode preencher as listas de poder com o patrocínio de um administrador ou outros acordos. Isso estava na lista da minha loja exclusiva atual. É isso que eles querem dizer com patrocínio ou outros acordos? Este administrador do Sword Sentinel queria me patrocinar com seus poderes. Por quê? Não foi um acordo nem nada. O que ele tinha a ganhar com isso? O administrador, o monarca de Sangue de Ferro, relutantemente permite que você aceite os poderes. Posso simplesmente atender isso? Ela estava desconfiada de outros administradores antes, mas... Conteúdo patrocinado. Eu me pergunto por que ela mudou de ideia de repente. O administrador, o monarca Sangue de Ferro, diz que os administradores às vezes patrocinam desafiantes para ganhar seu favor. Favor?
Eu não entendi. De que adiantava ganhar o favor de um desafiante que já havia concluído seu contrato? Haverá mais encontros com administradores como este? Mas não foi o monarca Sangue de Ferro que respondeu desta vez. O administrador White Crane Sword sentiu sorrir timidamente e diz que sim. Bem, acho que entendi por que ele queria me patrocinar. O administrador o monarca Sangue de Ferro diz que o SP gasto na compra de poderes volta para o patrocinador desse poder. Acho que isso fazia sentido. O administrador o monarca Sangue de Ferro diz para você não se sentir pressionado porque seus poderes nem seriam tão bons assim. Embora estivesse claro que ele não estava fazendo isso pela bondade de seu coração. Acho que não perderia nada por ter mais opções. Você aceitou as listas de poder do administrador White Crane Sword Sente. Sword Key Master foi adicionado à categoria Power em seu mercado exclusivo. Mestre da Espada Key. Não entendi exatamente o que seria, mas vou investigar na sala de espera. Bem, obrigado. O administrador White Crane Sword sentiu sorrir e diz para você se lembrar dessa generosidade. O administrador White Crane Sword Sentinel diz que é bastante útil e deve fazer bom uso dele. Ok. Eu vou. Claro, serei eu quem decidirá se é útil ou não. Eu queria ser respeitoso com o administrador. Esperei para ver se algum dos administradores queria participar, mas isso não aconteceu. Não há nenhuma mensagem deles além dos elogios. Eu deveria estar pronto para voltar para a sala de espera agora. Bem, estou voltando agora. E assim que eu disse isso. O administrador Iron Blooded Monarch recomenda que você verifique também os poderes recém-desbloqueados. O administrador Iron Blooded Monarch o garante que eles serão úteis. Eu vou. Não se preocupe. Não importa o que acontecesse, ela era a administradora com quem eu firmei meu contrato. Eu iria aproveitar tudo o que ela tinha a oferecer. Conteúdo patrocinado. Entrei no portal azul após meu breve adeus. E você entrou na sala de espera do 10º andar. A expansão do sistema está começando. Agora você pode entrar na área pública. Eu me pergunto se os administradores podem me ver daqui. Apenas para ter certeza. Você ainda está procurando por acaso? Mas nenhuma resposta. Um pouco envergonhado, liguei meu marketplace exclusivo. Categoria 1 Poderes. Listagem 1/3. Poder Serenidade C. Comprado. Poder Alma de Ferro jamais. Poder Rei do Inverno D+. Poder Mestre Espada Ki C+. A. Poder Mestre Espada Ki C+. Preço de 1.500 SP. Explicação: Espada Ki que apenas mestres de primeira linha podem usar incorporado como um poder. Ki de espada mais forte que o normal e permite fortalecer armas brancas com mana, Ki ou outras energias. Um poder que me permite fortalecer minhas armas inserindo mana nelas? É melhor do que eu pensava. O fato de eu ter pontos suficientes para comprá-lo tornou-o ainda mais atraente. Mas era um pouco cedo para tomar uma decisão. Ao contrário da última vez, a próxima página estava a apenas um clique de distância. E o que diabos é isso? Não pude deixar de ficar abalado com o que estava vendo.